Oi, gente. Antes de começar, então, o assunto de hoje, eu queria conversar com vocês sobre a questão 34, na página 93 do livro de vocês. Essa questão, ela mistura um pouco física e química, mas física e química são conceitos que realmente se misturam, né? Então, essa fórmula, ela veio lá da física, é a velocidade da onda, é a velocidade de uma onda. Velocidade da onda é igual ao comprimento dessa onda, representada pela letra grega lambda, vezes o f de frequência. Aí aqui, em v, que é a velocidade, já tinha sido dado para nós 300 mil km por segundo, que é igual a lambda, que é o comprimento de onda que eu quero descobrir, vezes 82 milhões de hertz. Por que 82 milhões de hertz? Porque a informação da questão fala sobre 82 megahertz. E mega equivale, nesse caso, né, de unidades aqui, de frequência megahertz, a 1 milhão de hertz, que é 10 à sexta. Então, antes de passar o 820 dividindo aqui, o que eu fiz? Eu cortei os zeros. Eu tenho 5 zeros aqui e 6 zeros aqui. Então, eu cortei 5 com 5. Aí, esse aqui está multiplicando, como eu quero isolar a variável lambda, eu peguei e passei 820 dividindo. Usando uma calculadora, eu fiz essa conta, o valor é aproximadamente esse, em quilômetros, porque aqui é quilômetros por segundo, lembra? Aqui, eu pego e multiplico por 1000, porque eu quero o comprimento em metros. Observem que o valor é 3,65 metros, correto? Bom, então agora a gente vai para o assunto de hoje. Nós vamos aprender a fazer a distribuição eletrônica dos elétrons dos elementos químicos nas camadas desses elementos, certo? Na eletrosfera desses elementos. Então, esse assunto chama-se distribuição eletrônica. E a gente usa esse diagrama aqui, que eu vou ensinar vocês a montar no caderno. Parece difícil, mas não é não, tá? Esse diagrama, ele foi desenvolvido por um cientista chamado Linus Pauling. E ele tem algumas regras, né, que nós temos que obedecer na distribuição eletrônica nas camadas da eletrosfera. Então, eu vou ensinar vocês a montar esse diagrama. Eu vou ensinar vocês a montar uma folha de caderno, que é o que vocês têm em mãos, né? Então, utilizando uma folha de caderno, aqui, peguei uma folha solta, porque aí embaixo está o caderno que eu uso, né, com a aula preparada, mas utilizando uma folha de caderno, a primeira coisa que eu faço é escrever o número dos níveis. Nós temos 7 níveis, né, que são 7 camadas. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos 7 camadas, né? Vamos fazer de conta que aqui está o núcleo do átomo, certo? Aqui está o núcleo do átomo. Então, do núcleo para fora do átomo são 7 camadas. Que camadas são essas? K, L, M, N, O, P, Q. Lembrando que as camadas também podem ser chamadas de nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6, nível 7. Cada nível suporta um determinado número máximo de elétrons, né? Então, que número que são esses? Qual é a quantidade de elétrons que cada nível suporta? Aqui suporta 2 elétrons, 8 elétrons, 18 elétrons, 32, 32, 18 e 8 elétrons. Esse é o número máximo de elétrons. As camadas, os níveis, são divididos em subníveis, níveis menores, camadas menores. Então, cada camada é dividida em pedaços menores, que são chamados de subníveis. Os subníveis são S, P, D e F. E nesse momento que eu estou fazendo aqui é um rascunho, só para mostrar para vocês que os subníveis, que são as divisões dos níveis, são S, P, D e F.
Cada subnível suporta um número máximo de elétrons. O S suporta 2, o P suporta 6, o D suporta 10 e o F suporta 14. Agora, eu vou ensinar vocês a montar. Então, a gente começa com o nível 1. Então, aqui no nível 1, eu tenho o subnível S, certo? Então, ó, nível 1, subnível S, lá cabem 2 elétrons. Então, vamos aqui escrever o que vale, o que significa 1s2. 1s2 significa 1 é o nível 1. Nível 1 também é chamado de camada K. O S é o subnível. E esse 2, esse expoente 2, é a quantidade máxima de elétrons. Máxima é a quantidade máxima de elétrons, certo? Então, aqui, ó, o subnível S suporta 2. Então, como na camada K só cabe no máximo 2 elétrons, então eu só escrevo um S, tá? E assim, eu vou escrever aqui na camada L 2S, na camada M 3S, na camada N de nariz 4S, na camada O 5S, na camada P 6S, na camada Q 7S. Observem que eu coloquei um embaixo do outro para depois dar certo da gente colocar aquelas setas que vocês viram. Então, agora, eu vou escrever o subnível P, que é o nosso próximo. Aqui, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P. A camada K não tem P, porque na camada K só cabem 2 elétrons, que vão aqui, que é o expoente aqui. Tá certo? Agora, o próximo subnível que eu vou escrever é o D. Então, vai ser aqui, ó, 3D, 4D, 5D, 6D. Os demais não tem D, porque aqui, ó, eu só preciso de 2 e de 6. 2 mais 6, 8, certo? Nos exemplos vocês vão entender melhor. Por enquanto, eu estou ensinando vocês só a montar esse diagrama. Agora, o subnível F. As únicas camadas que tem F é a N e a O, que podem preencher o subnível aqui, ó, F, F, certo? Observem que eu não estou fazendo nenhuma distribuição eletrônica. No momento, eu estou ensinando a fazer o diagrama de Linus Pauling para a gente fazer a distribuição eletrônica. Aprender a fazer isso, gente, é bastante importante, porque o diagrama nos ensina a entender a tabela periódica. A tabela periódica tem que ser entendida e não decorada. Não precisa decorar não, tá? Mas tem que ser entendida para podermos usá-la, né, de forma correta. Agora eu vou fazer as setas. Observem que as setas, elas serão feitas na diagonal, tá? Então aqui, ó, tô fazendo a primeira seta na diagonal, a segunda seta, aqui a terceira seta, a quarta seta. Vocês vão entender que essas setas são importantes para o preenchimento, para o sentido do preenchimento desses subníveis. Então, aqui fazendo as setas, eu quero que vocês façam, porque a gente só aprende a fazer fazendo, né? Então, façam aí na casa de vocês também. Outra seta. Mais uma seta. E aqui a última seta. Então, tá aqui. Agora, eu vou fazer a ponta dessa seta. Você tá vendo que eu pus a régua na diagonal e fui fazendo, né? Aí, agora, eu vou fazer a ponta da seta. E eu acabo de ensinar para vocês como fazer o diagrama de Linus Pauling, tá bom?
Vamos para a explicação e exemplos. Então, na página 101 do livro em PDF que nós estamos usando, nós vamos estudar a distribuição eletrônica. Lembrando que a eletrosfera de um átomo ela é dividida em 7 camadas, K, L, M, N, O, P e Q. Essas camadas também recebem o nome de níveis. Esses níveis, essas camadas, elas são divididas em espaços menores, chamados de subníveis, lembrando que o prefixo sub quer dizer menor. Os subníveis das camadas são S, P, D e F. Cada subnível comporta um número máximo de elétrons. O S comporta 2, o P comporta 6, o D comporta 10 e o F comporta 14. Lembrando que os níveis, as camadas, também têm um número máximo de elétrons que elas suportam. A camada K suporta 2, a L suporta 8, a M 18, a N 32, a O 32, a P 18 e a Q 2. E esse, então, é o diagrama de Linus-Pauling ou o diagrama de níveis energéticos, né? Agora, nós vamos exercitar o uso do diagrama de Linus-Pauling fazendo a distribuição eletrônica primeiro de átomos neutros. Lembrando que átomos neutros são aqueles que o número de prótons é igual ao número de elétrons, né? Que a carga positiva é igual ao número de cargas negativas. Pode aparecer também, faça a distribuição eletrônica de um átomo no estado neutro. Ou quando ele fala assim, faça a distribuição eletrônica de um átomo no estado fundamental. É a mesma coisa, estado neutro e estado fundamental. Bom, para a primeira distribuição eletrônica que nós vamos fazer, como exemplo, a gente vai pegar o ferro, o elemento químico ferro. Quando eu tiro o ferro da tabela periódica, observem que acompanha dois números, o 56 e o 26. Que número que eu vou distribuir? O 56 ou o 26? Eu já falei em alguma aula para vocês que o 56 é a nossa massa, é a massa atômica, tá? Sempre o número maior vai ser a massa, correto? E o que é o 26? O 26 é o número atômico, correto? Eu estou fazendo a lápis, será que vocês estão conseguindo enxergar? Pelo que eu estou vendo, parece que está dando sim para enxergar. Beleza. Então, lembrando que o número atômico é igual ao número de prótons. É igual ao número de prótons. E eu tenho que lembrar que o número de prótons, que é carga positiva, num átomo neutro, o número de prótons vai ser exatamente o número de elétrons, que é a nossa carga negativa, que é o que nós vamos distribuir na eletrosfera. Então, na eletrosfera, faremos a distribuição de 26 elétrons nesse caso. Bom, então eu pausei, fiz o meu diagrama de Linus-Pauling para não tomar tanto tempo, construí daquela forma que eu ensinei para vocês. Observem que aqui eu coloquei as letras que representam os níveis, tá? K, L, M, N, O, P e Q. E que agora eu vou escrever aqui a quantidade de elétrons que suporta cada nível entre parênteses. Aqui é 2, aqui é 8, aqui é 18, aqui é 32, aqui é 32, aqui é 18 e aqui é 8, certo? E eu tenho que distribuir 26 elétrons. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção agora. É fácil e gostoso de fazer, tá? Então, eu vou começar com o subnível S. Subnível S, o máximo que ele aguenta é 2 elétrons. Então, dos 26 que eu tenho que distribuir, eu já coloquei 2 aqui, tá? Aí eu vou preenchendo seguindo as setas, ó. A seta, então, não é à toa. Passei por aqui, coloquei 2 elétrons. Agora, o movimento, né? Eu saio da ponta dessa seta e entro aqui na sequência da seta seguinte, pelo final da seta. Aqui eu coloco
mais 2 elétrons. Então, de 26, eu já distribuí 4. 2 mais 2, 4. Sigo a seta, saio aqui da ponta da seta, entro lá no final da seta seguinte. O subnível P de pato, ele suporta 6 elétrons. E o próximo subnível, que é o S, que é o 3S, ele suporta 2. Então, observem que até agora, ó, eu tenho que distribuir 26. Vamos ver quantos eu já distribuí. 2 com 2 é 4, mais 6 é 10. 12, eu já distribuí dos 26, 12. Então, faltam 14 para eu poder distribuir. Então, eu saio da ponta dessa seta e vou entrar na seta seguinte, né? Então, na seta seguinte aqui, ó, eu coloco 6, tá bom? 6. E aqui? Aqui eu vou colocar, ó, eu tenho que seguir na mesma seta. Seguindo a mesma seta, aqui eu coloco 2. Vamos ver o total que nós já distribuímos, ó. 2 com 2, 4. 6, 8. Mais 6, 14. Eu já distribuí 20. Aí eu saio da ponta dessa seta e paro aqui, que faltam 6. O subnível D de doido, ele suporta no máximo 10. Mas eu não tenho 10 para colocar, eu tenho 6. Posso colocar o 6? Posso. Coloquei aqui e acabou minha distribuição eletrônica. Eu não fiz a lápis à toa. Agora, o que eu vou fazer? Se eu tivesse na sala de aula, eu apagaria os que eu não usei. Como eu estou utilizando o meu caderno, eu fiz a lápis de propósito, para eu apagar e ficar organizado aqueles subníveis que eu não utilizei nessa distribuição eletrônica. Então, eu apago aquilo que eu não usei. Estou apagando o melhor que eu posso para vocês enxergarem de forma nítida aí, tá? Então, eu apaguei. Camada N. Ó, então agora a gente vai para alguns conceitos aqui. Eu parei aqui, ó, vou até fazer setinha aqui. Parei aqui. Esses aqui eu não usei. Tem umas coisas aqui que eu quero mostrar para vocês. Eu vou destacar agora as camadas que o ferro tem. O ferro tem a camada K com elétron. Ele tem a camada L com elétrons. Ele tem a camada M com elétrons e ele tem a camada N com elétrons, certo? Observem que a camada N é a última camada que o ferro possui com elétrons. Como é a última camada, recebe um nome especial chamado camada de valência. Então, a camada de valência é a camada mais externa do átomo que possui elétrons, né? Camada mais externa. Mais externa do átomo. Tá? Agora, a gente vai para um conceito chamado subnível mais energético. Então, subnível mais energético. Professora, qual que é o subnível mais energético? Esse é o subnível mais energético. É o último que você preencheu, tá? Então, o subnível mais energético é o último que você preencheu, que você colocou os elétrons. No caso, é o 3D6, tá bom? Uma outra coisa que eu quero passar para vocês. Vocês podem encontrar em algumas questões alternativas com isso, com a distribuição eletrônica, não dessa forma. Você pode encontrar ela escrita na linha. E ela é colocada na linha na ordem da distribuição, ou seja, na ordem das setas. Quer ver? Você pode ver ela assim, ó. 1s2, a próxima 2s2, aí 2p6, 3s2, 3s2 vem 3p6,
4s2 e aqui 3d6. Então, a distribuição eletrônica, essa distribuição eletrônica, ela pode ser apresentada para você desta forma. Observem que para passar para isso, que vocês vão encontrar em muitas alternativas de questões, você vai encontrar porque está seguindo as setas, você consegue desmontar, é só seguir as setas, entendido? Nosso próximo assunto é a distribuição eletrônica dos íons. Para que eu faça a distribuição eletrônica dos íons, primeiro eu faço a distribuição eletrônica do átomo neutro e depois eu transformo ele em íon. Eu vou fazer e vocês vão entender. Gente, só voltando aqui na distribuição do ferro neutro, vamos só... tem mais um ponto aqui que eu não falei com vocês. Olhando aqui na última camada, que é a camada de valência dele, que é a camada N de nariz, quero perguntar uma coisa para vocês. Quantos elétrons o ferro possui na camada de valência? Na camada de valência, o ferro possui 2 elétrons. Então, o número de elétrons, eu sempre vou olhar para o expoente do subnível. Combinado? Então, aqui eu pausei e fiz também meu diagrama para não tomar o tempo de vocês, para o vídeo não ficar tão longo. E vou distribuir os 26 elétrons. Por que eu já fiz aqui? Porque aqui em cima, né, a gente já havia feito a distribuição, por isso eu sei que eu vou usar isso. Então, eu vou distribuir os elétrons do átomo neutro. 2, seguindo a seta, né, sai dessa ponta, entra na próxima aqui. 2, sai dessa ponta aqui, entra na próxima. 6, aqui 2, sai dessa ponta aqui, entra na próxima. 6, né? Aqui, 2 eu vou escrever a lápis, vocês já vão entender por quê. Saio dessa ponta, entro na próxima, 6. Distribuir os 26. Aí a gente vai vir a pensar sobre isso agora. 2 mais. O que aconteceu com esse ferro para ele ficar com essa carga 2 mais? Ele perdeu 2 elétrons. Ele perdeu 2 elétrons, certo? Quando ele perde 2 elétrons, um átomo perde ou ganha sempre na camada de valência. Tudo acontece com o íon na última camada, na camada de valência, certo? Então, quando ele perde, ele vai perder esses 2 elétrons aqui, da última camada, do subnível S2. Então, como ele perdeu, eu vou apagar essa última camada aqui, porque ela não existe mais. Ó, tô apagando aqui, não existe mais. O ferro perdeu, tá? Então, agora, essa camada N de nariz para o ferro mais 2 não existe mais. Agora, nós temos um cátion, ferro com carga 2, que possui 3 camadas preenchendo. Agora, essa aqui é a nova camada de valência, tá? Essa é a nova camada de valência. E essa nova camada de valência possui 2 mais 6, 8, mais 6, 14. 14 elétrons em sua camada de valência. O ferro é um metal de transição que ele pode ser transformado em ferro carga mais 2 ou ferro carga mais 3. Como que é a distribuição do ferro que tem a carga mais 3, desse cátion? O ferro mais 2 perdeu os 2 elétrons da camada N, como a gente já explicou anteriormente. E de onde vai sair o outro 1 elétron para ser transformado em ferro carga mais 3? Vai sair daqui, do subnível mais energético, onde nós colocamos elétrons por último. Então, daqui eu vou tirar 1 elétron. Então, vai ficar 3d5, tá? Então, eu tirei daqui, do subnível mais energético, que está incompleto, que é onde eu coloquei elétrons por último. Agora, a gente vai fazer a distribuição eletrônica de um ânion. Ânion é aquele íon que tem carga negativa. Professora, mas como que eu vou fazer isso? Lembre-se, primeiro a gente vai pegar o elemento químico com carga neutra. Observem que eu tirei ele da tabela periódica, número atômico, massa. Lembrem-se,
A massa atômica é sempre maior, né? Massa atômica. Ela é sempre maior. Outra coisa que eu tenho que me lembrar é que o número atômico é o mesmo que número de prótons. Que o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. E a carga positiva vai ser a mesma coisa que a carga negativa, que é o número de elétrons, carga negativa. Bom, como eu fiz anteriormente, aqui está o diagrama, tá? Nós vamos preencher. Então, nós vamos distribuir os 16 e depois nós vamos acrescentar o 2, né? Então, vamos lá. Um S2 sai da ponta da seta, entra na ponta da próxima. Seguindo a seta, 2S2 sai da ponta da seta, entra na próxima. 2P6. Então, vamos contar quantos elétrons nós já distribuímos? 2 mais 2 é 4, mais 6, 10. Seguindo a seta, 3S2. Sai da ponta da seta, entra na próxima aqui. Então, 3P4. Ó, observem que de todo o diagrama, eu só usei até aqui, 3P4. O que eu vou fazer agora? Vou apagar o que eu não usei. Bom, então, apaguei o que eu não usei. Agora, né, só para aproveitar a oportunidade, vamos olhar aqui para cada camada separadamente. Eu vou destacar elas para a gente conversar e depois acrescentar. Então, observem que o enxofre, ele tem 3 camadas. E nessas 3 camadas, a última é a M. Então, a M é a camada de valência. Quantos elétrons ele possui na camada de valência? Na camada de valência, 2 mais 4, ele possui 6 elétrons na camada de valência, certo? Observem que, voltando aqui à questão do ânion, ele vai receber 2 elétrons. Lembra que eu falei que tudo acontece na camada de valência? Quando perde é na camada de valência e quando recebe também. Olha aqui o espaço para chegar, ó. Esses 2 elétrons, lembra que no subnível P de pato cabem 6 elétrons? Então aqui, ó, eu vou apagar o 4 e eu vou encaixar 4 mais 2, porque já tinha 4, né? Vão chegar a 2. E eu vou encaixar aqui os 2 elétrons que chegaram. Então ficou 3S2, 3P6. E agora, na camada de valência, nós não temos mais 6 elétrons. Agora, na camada de valência, depois que chegou os elétrons, nós teremos 8 elétrons na camada de valência. Na página 103 do livro de vocês, eu vou utilizar esse exercício resolvido de número 60 para continuar explicando para vocês o nosso conteúdo. Nós vamos fazer a distribuição eletrônica de um elemento químico com o símbolo W. O nome dele é tungstênio e ele tem número atômico igual a 74. Segundo a questão, ele está neutro. Bom, então, farei a distribuição eletrônica dos 74 elétrons do elemento químico tungstênio no diagrama de Linus Pauling. Novamente, eu fiz a lápis, porque o que eu não usar, eu vou apagar, tá bom? Então, vamos lá. Um S2, eu vou distribuindo e de vez em quando eu vou parar para contar dos 74 quanto eu já distribuí, tá? Então, vamos lá. Um S2... saio da ponta da seta, entro aqui na extremidade da outra, 2S2, saio da ponta da seta, entro na extremidade da outra, 2P6, 3S2, saio da ponta da seta, entro na extremidade da outra, 3P6, 4S2, saio da ponta da seta, entro na extremidade da outra, 10, sigo a seta, 6, sigo a seta, 2, saio da ponta da seta, entro na extremidade da outra, 10, saio da ponta da seta, entro na extremidade da outra, 6,
saio da ponta da seta, entro aqui 2. Eu vou parar aqui para contar quantos elétrons eu já distribuí desse 74. 2 mais 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30. 36, 38, 40, 56. Então, já distribuí 56, eu vou continuar. 56, saio da ponta da seta, entro na extremidade da outra, ó. Subnível F, cabe 14 elétrons. 56 mais 4, 60, 70. Então, só faltam 4. Continuo nessa seta de 4. Agora, eu apago esses que eu não utilizei. Bom, então, eu já apaguei aqui aquilo que eu não utilizei. Vamos lembrar aqui que a camada P de pato é a minha camada de valência. Então, o tungstênio, na camada de valência dele, ele tem 2 elétrons. Lembrando que o número de elétrons é sempre o expoente, tá certo? Tá. Então, agora, a gente vai pegar a questão e nós vamos olhar aqui o que ele pergunta. Na letra A, ele pede a distribuição eletrônica, então nós já fizemos, essa aqui é a resposta da letra A. Na letra B, ele pede qual a distribuição eletrônica por subníveis energéticos. Quando ele pede para nós a distribuição eletrônica por subníveis energéticos, é a gente escrever essa distribuição eletrônica na linha. Então, observem que aqui eu fui fazendo seguindo as setas, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Aí sai aqui, ó, 3s2, 3p6, 4s2, sai dessa seta, entra aqui, ó, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, tudo seguindo as setas, 5p6, 6s2, 4f14, 5d4. Então, essa aqui é a distribuição eletrônica por subníveis. Na letra C, ele pergunta quais são os elétrons mais externos. E os elétrons mais externos são esse aqui, da última camada. Então, eu escrevi aqui que esses são os elétrons mais externos, que são os elétrons da camada de valência, que é a camada mais externa, né? Aí agora ele pergunta, na letra D, quais os elétrons com mais energia. Os elétrons com mais energia são aqueles do subnível mais energético. Qual que é o subnível mais energético?